Meus irmãos, graça e paz. Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6. Versículo 18 ao 20. Efésios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Deixa eu ler na versão NVT, para que esse texto fique mais claro para os irmãos. Não sei se é possível colocar aqui na transparência essa versão. Diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, essa é a tua palavra, palavra que é vida, palavra que é eficaz. E aqui nós estamos para ouvir a tua voz. Nós te pedimos, Deus eterno, que o Senhor fale o que nós precisamos ouvir e que nós possamos colocar em prática todas as coisas que aqui aprendermos por parte do Senhor. Que o teu Espírito Santo, ele seja o nosso professor por excelência, e que ele grave nas nossas mentes as verdades da tua palavra, que a tua palavra vá e produza, Deus, o resultado com o qual está sendo mandada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja, ao longo dos anos, ela está firmada em alguns pilares. E nós podemos dizer vários pilares que a sustentam. Um dos pilares é a palavra do Senhor. A igreja do Senhor, não templo, não estrutura, não organização, mas pensemos em igreja como pessoas, como irmãos, como santos de Deus do passado, que foram levantados pelo Senhor para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E essa igreja, ela, desde a sua fundação até os dias de hoje, ela carrega algumas marcas que são essenciais para o seu crescimento. Nós podemos ver hoje uma diversidade de igrejas. Nós podemos contar, e até perdemos a conta, de quantos lugares não colocam uma placa e se chama igreja e se reúne
um povo e se reúne um público e se invoca ali o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nem todo lugar que se chama igreja de Deus é a igreja de Deus. Nem todo lugar que se diz servir a Deus verdadeiramente pertence ao Senhor. Nós temos, e os irmãos são provas disso, nós temos uma série de relatos de líderes, de igrejas, de corrupções, de enganos, de distorções, de pregações da palavra de Deus. Mas existem algumas marcas que identificam uma verdadeira igreja e um verdadeiro povo, e existem algumas marcas que são essenciais para o crescimento do que nós podemos chamar de uma igreja saudável. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui e vemos é algumas expressões que o apóstolo Paulo, em Efésios, ele vai nos falar. Ele inicia esse ponto aqui, pelo menos no versículo 18, ele vai dizer aqui, ele chama os irmãos a viverem, primeiro, uma vida constante de oração. Ele vai dizer, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Uma das marcas na vida de uma igreja verdadeira e saudável, se assim nós podemos dizer, é a vida de oração dessa igreja. E Paulo não só chama esses irmãos a orarem em espírito, ou seja, constantemente, viverem uma vida de oração a Deus em todas as circunstâncias, porque ele vai dizer em todos os momentos e ocasiões. Ele conclama esses irmãos a manterem uma vida de comunhão com Deus, a manterem uma vida constante de relacionamento com Deus, e não apenas em um momento específico, como podemos dizer, uma reunião de culto. Aí ele diz ainda, permaneçam atentos, sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E aí ele conclama essa igreja, além de viver essa vida com Deus, de ter essa vida de comunhão com Deus, ele chama esses irmãos a serem persistentes em suas orações, e nessas orações eles precisam lembrar dos seus irmãos. Ele chama os seus irmãos a não viverem uma vida egoísta. Então Paulo nos deixa claro aqui que a igreja do Senhor ela é composta por uma comunidade. Ela é composta por pessoas, ela é composta por irmãos. Ninguém pode ser igreja sozinho. E aí cai por terra aquela teologia que se chama dos desigrejados ou movimento dos desigrejados, que se diz que você pode ser igreja sozinha. Paulo diz que nós precisamos uns dos outros e precisamos orar uns pelos outros e precisamos fazer isso com persistência. Mas no versículo 19, ele faz um pedido a esses irmãos. Ele diz, orem também por mim. Ele diz, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Ele diz, meus irmãos, eu peço também que vocês não só orem por vocês, que vocês não orem só pelos outros, mas vocês orem também por mim. Para quê? Para que Deus me dê as palavras certas, para que eu possa ser um verdadeiro, um fiel mensageiro do Senhor, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, e não o que eu acho que eu devo falar. E aí no versículo 20, ele diz assim, agora estou preso em correntes, isso falando do que ele estava enfrentando, das lutas, das adversidades. Ele diz, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Ele diz, agora eu estou preso, agora eu estou algemado, eu fui preso por causa dessa palavra, mas a prisão não me parou. Aqui da prisão eu continuo exercendo o meu papel de quê? De embaixador, de mensageiro de Deus. Porque aquele que prega a palavra de Deus, ele vai representando o Senhor. Ele é um representante de Cristo. Ele é um representante de Deus. E ele fala em nome de Deus. Aí ele diz, portanto, orem, para que eu siga falando
corajosamente em nome dele, como é meu dever. E mais uma vez ele pede para que os irmãos orem por ele, para que ele com coragem fale em nome de Deus, como é o dever dele. Então nós vemos Paulo trazer aqui 3 coisas nesse texto que nos leva a pensar a respeito da necessidade da oração para quem evangeliza. Se você perceber, nos 3 versículos, Paulo dá ênfase à prática da oração. Ele pede para que os irmãos orem por eles, para que eles possam ser edificados. Ele pede para que os irmãos orem uns pelos outros, pela comunidade, pelo corpo de Cristo. Ele pede, no versículo 19, para que os irmãos orem, para que Deus dê a palavra a ele, para que ele fale a mensagem de Deus. E no versículo 20 ele pede para que os irmãos orem por ele que estava preso, para que ele continue falando dessa verdade. E Paulo traz essa expressão da necessidade da oração na vida de quem prega o Evangelho. E aqui nós precisamos fazer algumas perguntas para entendermos qual é a necessidade da oração na vida do evangelizador. Mas primeiro nós precisamos entender qual é a mensagem que é anunciada. E aí a pergunta que nós fazemos é: o que é essa mensagem? Que mensagem é essa que Paulo pede aos irmãos que orem para que Deus revele a ele essa mensagem? Então, nós entendemos aqui que essa mensagem é algo que vai muito mais além do que a mente humana pode imaginar. É uma mensagem que transcende a filosofia, é uma mensagem que transcende o conhecimento humano, é uma mensagem que transcende a vontade humana. E aí nós temos o que chamamos daqui, dessa mensagem do Evangelho. Então, em primeiro lugar, o Evangelho, essa mensagem que Paulo pede para que os irmãos orem, para que Deus revele a ele, é a boa nova da salvação em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Paulo está pedindo que os irmãos orem para que esteja cravada no seu coração e esteja cravado na sua mente. É a boa nova da salvação em Jesus Cristo, não é outra coisa. O Evangelho, ele se resume, se assim podemos dizer, a isso. As boas novas, as boas notícias, o anúncio da salvação de Deus para os homens por meio do seu Filho Jesus. Um anúncio de que existe solução para a raça humana. Um anúncio da misericórdia, do amor de Deus, da grandeza de Deus para com homens pecadores. E o mesmo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo, essa mensagem que eu peço que vocês orem para que esteja cravada no meu coração e na minha mente, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Seja ele judeu, seja ele gentil, seja ele parte de qualquer grupo social, seja ele parte de qualquer nacionalidade, seja ele parte de qualquer classe humana, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, sem exceção de todas as tribos, raças, nações, países, o que existir debaixo da terra. É o poder de Deus, é a salvação, é a boa nova de Jesus Cristo para aqueles que precisam. Mas essa mensagem também, ela não só é essa boa nova de salvação, ela não só é esse anúncio, essa novidade, essa esperança da humanidade, mas essa mensagem, ela revela também o amor de Deus e a redenção pelo sacrifício de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, João citando no capítulo 3 do seu Evangelho, versículo 16, ele vai dizer
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa mensagem, ela revela o amor de Deus para com a humanidade. Ela diz, Deus ama a humanidade, Deus ama o seu povo, Deus ama esses pecadores. Como? E aí ele prova essa redenção. Ele diz, para que todo o que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz, Deus amou o mundo que Ele deu o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores, para morrer por aqueles que estavam longe deles. Isso é a prova do amor de Deus. A prova do amor de Deus para conosco não está nas bênçãos materiais. A prova do amor de Deus para conosco não está na quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta poupança, ou nas minhas contas, ou o dinheiro que eu tenho aplicado, ou a casa grande que eu tenho, ou a quantidade de carro que eu tenho, ou as roupas novas que eu comprei, ou até a saúde que eu tenho. Não, a prova do amor de Deus para conosco está em Ele ter enviado o seu Filho para nos substituir. Isso é a mensagem do Evangelho. É por essa mensagem que Paulo está orando, é por essa mensagem que Paulo está pedindo aos irmãos que orem a Deus para que Deus mantenha viva essa verdade no coração dele. Mas essa mensagem também é a mensagem do Evangelho que não é algo criada por homens, mas é revelada diretamente por Deus. Paulo sabia disso. O texto que nós lemos nos diz isso, mas ele escrevendo lá aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 ao 5, ele vai dizer, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana. Ele está dizendo, a minha palavra, a mensagem, a pregação que eu trouxe não veio de sabedoria humana. Não veio de persuasão humana. Ele diz, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo, essa mensagem que eu trago, ela não vem de sabedoria humana, ela não vem do conhecimento humano, ela vem pela fé, ela vem por meio do Espírito, ela vem de uma forma poderosa, enviada pelo próprio Deus. Então, nós vemos aqui que a mensagem do Evangelho, ela tem esse propósito. Ela tem esse propósito de anunciar as boas novas a todos aqueles que precisam, sem exceção. Ela tem o propósito de revelar o amor de Deus e mostrar o sacrifício de Cristo por todos os pecadores. Ela tem o propósito de anunciar que ela não vem da parte humana, mas ela vem da parte de Deus. É o próprio Deus falando com o seu povo. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de homens, é uma mensagem de Deus. E aqui vem o segundo ponto que nós podemos enxergar quando Paulo pede para que os irmãos orem por ele, para que ele se mantenha fiel a essa mensagem. O que é? Ele revela a sua incapacidade, ele revela as suas limitações. Esse mesmo Paulo, escrevendo lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer, não que sejamos capazes por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Como humanos, meus irmãos, nós temos limitações em conhecimento, em eloquência, em verdade. Como seres humanos, para nós, seria impossível entendermos o que se passa na mente de Deus. Não só seria como é. Nenhum de nós sabemos, a não ser por aquilo que foi revelado na sua palavra, o que Deus quer, o que Deus pensa e qual é a sua vontade. Ainda que a natureza revele que existe um Criador, ainda que a natureza diga que existe um Deus, se Deus não houvesse se revelado à humanidade por meio dos seus profetas, por meio dos santos que ele levantou, por meio da sua palavra escrita, nenhum de nós saberíamos qual era a sua vontade.
Nenhum de nós alcançaríamos a salvação. Então, Paulo mostra a sua incapacidade de poder transmitir uma mensagem da sua parte para poder salvar a humanidade. Nenhum de nós somos capazes de usar palavras humanas para transformar o coração de alguém. Nenhuma palavra humana é capaz de restaurar, de regenerar, de transformar, de justificar, de eleger, de santificar um pecador. Somos incapazes de fazermos isso. O coração do homem ele é endurecido pelo pecado e só Deus pode transformá-lo. Quantas vezes você não já pregou para alguém da sua casa e a pregação que você falou lá não surtiu efeito algum? Quantas vezes você que é crente também não já ouviu a mensagem do Evangelho? Quantas pessoas não já falaram de Deus para você? Quantas vezes antes de você ser crente você não já lia a Bíblia? Mas isso não produzia nada em você, porque por causa de um coração endurecido, por causa de uma vida morta, ainda que viva, por causa da nossa incapacidade, por causa da incapacidade do nosso coração, por causa do pecado que existe em nós. Nenhum de nós somos capazes de transformarmos a vida de ninguém. Você não consegue transformar a vida do seu esposo, você não consegue transformar a vida do seu marido, da sua esposa, você não consegue transformar a vida do seu filho, você não consegue converter os seus amigos. Nenhum de nós podemos fazer nada disso. Isso mostra a nossa incapacidade. Somos limitados, somos seres limitados em conhecimento. Às vezes nós vamos falar de Jesus e nós esquecemos até o que iremos falar. Somos limitados na nossa eloquência. Às vezes a gente vai falar de Deus e gagueja mais do que fala. Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, ele diz, falando a respeito de Deus, falando deste coração endurecido que há no homem, ele diz, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso é o próprio Deus citando e falando ao povo. Ele diz, chegará um tempo em que esse coração de pedra que está aí em vocês, ele será tirado. Eu darei a vocês um coração novo. Então, o homem, antes de Cristo, antes de conhecer o Evangelho, ele está nessa circunstância de alguém cujo está com o coração petrificado. E só Deus pode transformar pedra em carne. Só Deus pode quebrar um coração endurecido. Só Deus pode transformar a vida de alguém que não está nem aí para Ele. Mas essa nossa limitação também revela que sem a ajuda do Espírito Santo, a nossa pregação não tem efeito duradouro. João, no capítulo 16, versículo 8, ele vai dizer isso. João 16, versículo 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Sem a ajuda do Espírito Santo, a nossa pregação ela não tem efeito algum. Você pode pregar, você pode falar, você pode gritar, você pode ir para uma praça, você pode carregar uma Bíblia debaixo do braço, você pode escrever versículos e pendurar na parede, no pescoço, nas praças, nas árvores, nos postes. Sem a ajuda do Espírito Santo, nada disso produz resultado. Ainda que a mensagem seja dele. Isso mostra a nossa incapacidade. Primeiro, porque a mensagem não é nossa. Segundo, porque não somos nós que quebramos os corações. Terceiro, porque não é nossa responsabilidade salvar ninguém. Essa é uma ação de Deus. É o que nós chamamos na teologia de missão Dei.
É a própria missão de Deus, é o próprio Deus indo ao encontro dos pecadores para poder salvá-los. E aí nós temos algumas figuras aqui, Paulo eu já citei, mas nós temos aqui Moisés. Moisés, ele entendia, ele considerava as suas limitações. Ele considerava essas suas limitações para encontrar no coração a força para cumprir a sua missão. Olha o que ele vai dizer em Êxodo, capítulo 4, 10 a 12. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Ele disse: porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés está dizendo: eu sou pesado de língua, eu não consigo falar, eu não sei falar, eu sou limitado. Moisés entendia isso, quando Deus o chamou para liderar o seu povo, para liderar a sua nação. Mas aí não foi na força do braço e disse: eu sou o cara, se o Senhor me der uma missão, eu vou e boto os pés pela frente, pelos peitos, vou-me embora. Pode deixar comigo, quem mais vai guiar esse povo aqui sou eu. Não, quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que Moisés disse: Senhor, eu não sou capaz, eu não sei, eu não consigo nem falar. Ele entendia as suas limitações, ele entendia a sua condição. E aí nós temos o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 6 ao 9, quando o Senhor chama. E o texto diz assim: então disse eu, isso Jeremias falando: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha o que Jeremias estava dizendo ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu não passo de um menino. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, essa missão aí é para gente grande. Essa missão aí é para grandes líderes. Isso aí é para quem conhece teologia. Isso aí é para, Senhor, isso é para gente grande. Eu não consigo falar nada. Eu não sei falar nada, Senhor. Mas mande outro. Eu sou apenas um menino. Eu sou apenas uma criança diante de tantos outros que existem. E aí o Senhor diz: não fale isso. Não fale isso. Mas o Senhor, Ele vai dizer aqui, Ele diz: eu é que vou colocar as palavras na sua boca. E você vai fazer o que eu disser que você vai fazer. E você vai falar a quem eu mandar você falar. E você vai falar as minhas palavras. Mas o que é que nós temos aqui em comum neles? Reconhecimento da sua incapacidade. Reconhecimento das suas limitações. E aí nós temos o apóstolo Paulo. O mesmo Paulo que nós lemos aqui, novamente, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do 9 ao 10, ele vai dizer: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que estou forte. Paulo está dizendo: eu sou fraco. E Deus olha para ele e diz: a minha graça te basta. Paulo não se coloca como um super apóstolo. Paulo não se coloca como o mestre dos mestres, como aquele que foi ao terceiro céu, que viu o Senhor Jesus, que aprendeu aos pés do próprio Senhor Jesus. E ele não sai e diz: eu sou o cara, eu vou fazer. Não, ele diz: eu sou fraco, eu sou fraco. Ele diz: de todos os pecadores eu sou o principal, eu sou o maior dos pecadores. Eu sou a pessoa mais despreparada para poder fazer isso.
Mas aí o Senhor olha para ele e diz: a minha graça, Paulo, te basta. Então, nós temos esse evangelho dado por Deus, que para o ser humano, ele é um evangelho que transcende a racionalidade. Um evangelho que transcende o nosso conhecimento. Um evangelho que vai além da nossa compreensão, ao ponto de se tornar loucura para os mais sábios da terra. Um evangelho que as pessoas diziam assim: como é que eu posso crer em um Cristo, em um homem que foi morto? Como é que eu posso acreditar em um rei que vai libertar o seu povo, mas ele está cravado numa cruz? E os romanos diziam: isso é loucura. E os gregos diziam: isso é incompreensível. E Paulo estava dizendo: isso é o poder de Deus. Isso que para os homens é loucura, isso que para os homens é incompreensão, é o poder de Deus. Mas aí também nós temos essa incapacidade do mensageiro, a limitação do mensageiro. Meus irmãos, a Bíblia é a prova de que Deus não chama pessoas preparadas. Deus não chama sábios. Deus não chama grandes homens. O que Deus chama são pecadores para anunciar o seu evangelho. Deus chama a mim e Deus chama a você. Deus chama o mais simples, como Ele também pode chamar um grande. Mas todos esses, sejam quem for, são limitados para compreender essa verdade. E aqui vem um terceiro ponto. Por que é que nós precisamos orar? É porque o poder de Deus, ele se manifesta através da oração. A evangelização, ela é a missão mais sublime que a igreja, ela pode vivenciar ao longo da sua história. No entanto, proclamar esse evangelho não é uma tarefa meramente humana, mas é uma obra espiritual que depende do poder de Deus. E aí entra a oração. E a oração, portanto, ela é essencial para preparar tanto o coração do evangelista, quanto o coração daqueles que vão ouvir. Porque quando nós oramos, nós estamos preparando a nós mesmos, nos colocando na dependência de Deus, mas também nós oramos por aqueles que vão ouvir essa mensagem, para que o Deus da mensagem aplique essa mensagem no coração dos pecadores. E o Deus dessa mensagem salve esses pecadores. Não somos nós quem salvamos, é o Senhor quem salva pecadores. É o Senhor, por meio da sua mensagem, que quebranta o coração dos pecadores. É o Senhor que pega alguém que não quer saber dele e faz ele se tornar a pessoa mais apaixonada por ele. É o Senhor da mensagem que pega o maior inimigo, perseguidor da igreja, e o transforma no maior evangelista da história. E aí nós vemos a importância da oração. E a gente pode aprender aqui com Jesus Cristo, que antes de iniciar o seu ministério, ele dedicou 40 dias e 40 noites em oração e jejum. O Senhor Jesus. Quem era Jesus, senão o próprio Deus? O próprio Jesus, ele dedicou 40 dias e 40 noites em oração e em jejum. E porque ele fez isso, houve resultado na sua pregação. A pregação dele alcançou multidões, pois ela foi transmitida pela autoridade do Espírito Santo. É bem verdade que ele era Deus, mas ele sabia da sua necessidade de depender do Pai. Sempre que o Senhor ia fazer alguma coisa, ele orava. Mateus capítulo 4, versículo 2 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. O Senhor Jesus reservou um tempo antes de iniciar a sua missão para estar com o Pai, para buscar a direção do Pai, para saber do Pai qual era a vontade do Pai para que ele exercesse. É o que Paulo está dizendo: ore para que me seja revelada a palavra.
E aí nós temos o apóstolo Pedro, nós temos lá Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, ele ocorre após uma intensa oração da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quando o Espírito Santo desceu sobre a congregação, eles estavam orando. E quando o Espírito Santo desce, eles começam a falar as maravilhas de Deus, porque eles estavam orando, Deus começa a converter a muitas pessoas através da mensagem de Pedro. A pregação de Pedro foi o resultado da oração daqueles irmãos. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Diga aí, um sermão na dispensação de Deus, debaixo do poder de Deus, uma igreja que orava com um sermão só, se converteu mais de 3.000 pessoas. E aí nós temos Paulo novamente. Aqui, no texto que nós lemos, ele reconhece essa sua necessidade. E ele declara, como nós diz, dessa necessidade de orar incessantemente, constantemente. Martinho Lutero diz a história que ele orava antes de pregar. Antes de pregar. E quando o dia era muito atarefado, que ele tinha muito compromisso, no seu dia normal ele orava cerca de 2 horas. Mas quando o dia era mais corrido, nós somos assim, né? Às vezes nós temos a nossa prática de oração, mas tem um dia que é diferente de todos os outros, demanda muito da gente. Então, o que é que a gente faz? Reduz o momento de oração. Martinho Lutero, quando o seu dia era mais corrido, era mais puxado, ele gastava mais tempo com Deus em oração. Se ele orava 2, agora ele orava 4, porque ele sabia que aquele dia era um dia que ia ser necessário estar debaixo do poder e da dependência do Senhor. John Knox, ele clamava: dai-me a Escócia ou eu morro. E a sua oração precedeu um grande avivamento. Ele orava ao Senhor: Senhor, dê-me a Escócia, dê-me a Escócia. E por causa da oração dele, Deus enviou um grande avivamento sobre aquele lugar. Pastor John Wesley e seus companheiros, eles foram instrumentos de transformação na Inglaterra, porque as suas orações eram regadas, ou melhor, porque as suas pregações eram regadas por orações fervorosas. Meus irmãos, se nós queremos ver vidas sendo transformadas, igreja despertadas, nação sendo remida aos pés de Cristo, nós precisamos entender que a evangelização sem a oração é esforço vazio. Você pode colocar carro de som na rua, você pode fazer impacto na rua, você pode entregar folheto, você pode enviar pregação, mas se tudo isso não estiver debaixo da oração, da dependência de Deus, é esforço vazio. É esforço vazio. Porque a oração, já dizia um pregador, ela é o combustível que move a obra missionária e torna eficaz a pregação do Evangelho. Você já viu um carro andar sem combustível? Essa semana, tinha alguém comigo, meu carro estava na reserva. Já acendeu a luz, já estava chegando no final. Aí o bicho começa a perder força, eu disse: opa, isso é o demônio. Eu digo: não, é falta de combustível mesmo. Né? Perdendo força, o ar-condicionado já não gelava. Né? Acho que foi essa semana, não gelava, tinha uns irmãos comigo, eu disse: ele está dizendo, eu não funciono sem combustível, preciso de combustível. E aí quando eu botei o combustível, o ar gelou, parecia o Polo Sul, o carro andou com força. Por quê? Porque é o que faz andar. A oração é o combustível que move a obra missionária.
A oração é o combustível que vai salvar o teu marido. A oração é o combustível que vai salvar a tua esposa. A oração é o combustível que vai transformar a vida dos teus filhos. A oração é o combustível que vai mudar a nossa cidade, que vai mudar o seu bairro, que vai mudar o nosso país. A oração é o combustível que transforma o mundo. A oração é o combustível que vai fazer com que a igreja do Senhor cresça, porque é o próprio Deus agindo em favor do seu povo. Mas a oração também nos fortalece e nos dá ousadia para proclamar a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A oração não só é o combustível para Deus agir no meio da sociedade e salvar pecadores, mas ela também nos fortalece, ela nos dá ousadia, ela nos coloca mais perto de Deus, ela nos dá força para vencermos os pecados, as mazelas do nosso coração, as fraquezas, as agrulhas. A oração, ela nos aproxima do Senhor, ela nos coloca aos pés do Senhor, e nós podemos usufruir da unção do Espírito Santo. Aí talvez nós nos perguntemos: mas por que é que eu me sinto tão fraco? Por que é que eu não consigo vencer esse pecado? Por que é que eu falo e eu mesmo estou desanimado? Por que eu não sinto mais prazer em ir para a igreja? Por que eu não sinto mais prazer em contribuir na obra de Deus? Por que quando chega um dia de domingo e diz: vamos à casa do Senhor, não me alegro como o salmista que disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Porque já não há mais alegria da salvação no meu coração. Porque talvez nós tenhamos abandonado a arma que o Senhor nos deu para o nosso fortalecimento. Nós precisamos orar, nós precisamos nos colocar na dependência do Senhor, nós precisamos nos colocar aos pés do Senhor, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor como nós somos, fracos, limitados, incapazes. Nós somos incapazes de buscar até o Senhor, nós somos incapazes de orar. Já dizia um grande pregador, acho que era Spurgeon, que dizia: ore até que você consiga orar. Às vezes nós não temos nem força de orar, mas eu preciso orar a Deus para que me ajude a orar. Porque a oração, ela fortalece a minha fé, ela fortalece o meu espírito, ela me dá ousadia para proclamar a palavra de Deus, ela me dá autoridade. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que eu sou fraco, mas eu sei que com Cristo eu sou forte. Nós devemos pedir a Deus, nós devemos pedir que Deus abra também, por meio da oração, as portas e corações para a mensagem. Quando nós saímos para pregar, nós precisamos ter essa consciência: Senhor, vá lá e abra as portas. Eu não lembro o ano, nós fomos para um projeto missionário, lá na cidade de Belo Horizonte. Pastor Sérgio Paulo, ele era o presidente da denominação ainda na época. Ele está na eternidade. E lá nós passamos uma semana batendo de porta em porta, e ninguém abria as portas, e as portas fechadas, e quem abria dizia que não tinha tempo, e saía aquele grupo de jovens e irmãos para evangelizar, e voltava tudo desmotivado, voltava tudo desanimado, tudo angustiado. É como se a nossa viagem, a gente saiu daqui, a gente saiu da Paraíba, do Ceará, de lugares longe, foi todo mundo lá para Belo Horizonte, para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho, mas as portas não se abriam. E aí um dia a equipe, no culto do colchão, o culto do colchão, a gente espalha uns colchões, senta todo mundo, faz um culto lá, com louvor, oração. Pastor Sérgio tinha acabado de chegar, ele ia ser o pregador, e viu o povo tudo triste, desanimado. Ele disse assim:
por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão desanimados? Vocês esqueceram a quem vocês estão servindo? Aí ele disse uma frase que a gente carrega, quem vai para o projeto missionário sabe dessa frase, que é um clichê. Ele olhou para a gente e disse assim: o Cordeiro é digno do que vocês estão passando. Ele diz: orem a Ele, que Ele vai abrir as portas. E ali terminou, nós fizemos um momento de oração, clamamos ao Senhor, o pessoal começou a chorar, e tudo que acontecia de ruim, a gente começava a dizer: o Cordeiro é digno, o Cordeiro é digno, o Cordeiro é digno. Estava as coisas dando errado, a gente: o Cordeiro é digno, e orando, e orando, e orando. 2 dias depois, o Senhor começou a abrir as portas. E as portas eram abertas, e as conversões iam acontecendo, e o pessoal ia começando a receber estudo, e a equipe começou a se animar, e vamos fazer vigília, vamos orar. E aí, quanto mais nós orávamos, mais Deus começou a abrir portas, mais Deus começou a salvar vidas, mais Deus começou a mover corações. Por quê? Porque só Ele pode fazer isso. E foi tão bom que o pessoal voltava, depois disso o pessoal começou a voltar com saco de laranja, o pessoal começou a voltar com pão de queijo, o pessoal começou a voltar com polvilho, um negócio, acho que é polvilho o nome, começou a voltar com comida. Deus só não abriu as portas como moveu os corações dos descrentes para mandar comida para a base, para alimentar os missionários. Por quê? Porque Deus é o dono da obra, meus irmãos. Às vezes, nós vemos as coisas dando tudo errado, mas esse é o olhar humano. É Deus dizendo: olhem para mim, dependam de mim, peçam a mim, que eu vou fazer e mover os corações. E a oração, ela nos ajuda a discernir o momento certo e as palavras certas para evangelizar. O Senhor Jesus, citado por Lucas no capítulo 12, versículo 12, diz: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. A oração, meus irmãos, ela nos dará as palavras, o discernimento para falarmos na hora certa. Quando oramos, nós reconhecemos que o sucesso da evangelização depende de Deus e não de homens. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós oramos, nós temos esse reconhecimento. O sucesso da nossa missão, ela depende de Deus e não de nós. Não adianta dizer: se converte, menino, se converte, menina, vamos para a igreja, marido, vamos para a igreja, mulher. Não adianta, não é por força. Se você não se converter, você vai para o inferno. Aceite Jesus, você vai para o inferno. Não adianta. É o Espírito Santo que move pecadores. É o Espírito Santo. Se Deus não for e quebrar o coração, se o Espírito Santo não for lá e dar vida, como diz a carta de Paulo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se Deus, se o Espírito Santo não ressuscitar os mortos, não adianta de nada. A obra é dele, a missão é dele. Por fim, meus irmãos, a evangelização, ela é eficaz. E ela não, a evangelização eficaz, ela não acontece por técnicas ou habilidades humanas, mas pelo poder de Deus. Nós podemos ter métodos, nós podemos criar situações, planejarmos a evangelização, como vamos falar com as pessoas, mas ela não é eficaz por causa disso. Ela é eficaz por causa do poder de Deus. É esse poder, e esse poder libertador, ele é liberado quando nós nos colocamos de joelhos em oração.
Assim como os avivamentos do passado foram precedidos por intensa intercessão, clamemos para que Deus derrame seu Espírito sobre essa geração. Nós vivemos em uma geração que não conhece o Deus da Bíblia. Uma geração que não quer saber de Deus. Uma geração que se limita a respeito do conhecimento. Conhece tudo de tecnologia. Conhece tudo de direito, de filosofia, de sociologia. Mas quando se fala de Deus, é um conhecimento limitado, ralo, fraco. Nós precisamos orar para que Deus desperte essa geração. Nós precisamos clamar para que Deus derrame seu Espírito sobre essa geração. Se nós queremos ver almas sendo salvas, famílias restauradas e um mover genuíno de Deus, nós precisamos priorizar a oração. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Orar não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê? Porque nós temos que lutar com um grande inimigo. Não é o diabo, apesar dele ser um grande inimigo. O maior inimigo da oração é a nossa vontade. É a nossa vontade. Porque quando a gente vai orar, dá preguiça. Quando a gente vai orar, entendeu? Dá sono. Quando a gente vai orar, a gente começa a pensar em tudo menos em Deus. Nos boletos para pagar, no menino que está correndo, no passarinho que está cantando, no vizinho que está batendo na porta. A gente pensa em tudo, no calor do quarto. Não é fácil. Por isso nós precisamos rogar ao Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a matar esse velho homem, essa velha carne, que não quer saber do Senhor. Me ajude a cravar na cruz de Cristo essa pessoa que não quer nada com o Senhor, que gasta mais tempo com redes sociais, com passeios, com viagens, com lazer, com qualquer outra coisa, menos com o Senhor. É difícil. É difícil. E aquele que diz que ora e não tem luta é mentiroso. Porque fora nós, que já somos um grande inimigo, nós ainda temos o diabo, diácono Edivan, que tenta diariamente nos arrancar dos pés do Criador. Oh, meus irmãos, que Deus levante homens e mulheres que clamem com fervor e vejam a glória de Deus se manifestar em nosso tempo. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor junto com o nosso pastor.